Você já ouviu falar em como o psicólogo pode ajudar pessoas com doença de Alzheimer? Eu sou Thaís Rezende, psicóloga e mestra em gerontologia. E hoje eu irei compartilhar com vocês as possibilidades de atuação do psicólogo frente a um paciente com doença de Alzheimer. Olá! Se você chegou agora no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui interessado em aprender sobre como o psicólogo pode ajudar pessoas com demência. Como eu já falei, eu sou psicóloga e eu atuo tanto com os idosos com demência quanto com os seus familiares desde que eu me formei há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás. E hoje eu vou compartilhar então com você, que é psicólogo ou que se interessa por essa área, como o psicólogo pode ajudar as pessoas com doença de Alzheimer. No dia 21 de setembro é realizado o Dia Internacional da Doença de Alzheimer para prevenção e conscientização sobre essa doença. Por isso que em setembro nós também fazemos a campanha Setembro Lilás, que é justamente sobre a conscientização das demências de forma geral. Se você quiser saber mais sobre isso, confira os meus outros vídeos aqui do canal. Falando então sobre a psicologia, nós enquanto psicólogos podemos atuar tanto com as questões emocionais, cognitivas e comportamentais, não apenas de pacientes com demência, mas de qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer condição, desde, é claro, que a gente tenha capacitação para aquilo, que nem sempre a graduação vai ser suficiente, não é mesmo? E falando no caso da doença de Alzheimer, o psicólogo pode atuar nessas 3 esferas. Na questão cognitiva, então, o psicólogo pode ajudar lá desde o começo no diagnóstico. Nós sabemos que um dos exames complementares que muitas vezes os médicos pedem na hora de investigar se é de fato um diagnóstico de doença de Alzheimer é a avaliação neuropsicológica. Essa é uma avaliação que envolve a aplicação de vários testes, escalas, a realização de entrevistas e observações do comportamento do idoso, para ao final a gente traçar então um perfil neuropsicológico daquele paciente e chegar à conclusão se aquele perfil se aproxima do que é esperado para uma pessoa com doença de Alzheimer ou não. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é a importância do psicólogo ajudar nesse momento da avaliação, né? Para entender não apenas também se é a doença de Alzheimer, mas acompanhar esse paciente ao longo da evolução para verificar como é que a doença está progredindo. Dentro das intervenções cognitivas, o psicólogo também pode atuar em estimulação cognitiva. E embora alguns profissionais não saibam disso ou achem que isso não é uma área da psicologia, eu preciso aqui lembrar que a estimulação cognitiva é uma área multidisciplinar. Então, vários profissionais podem atuar nessa área, desde que tenham capacitação para tal. Mas tendo essa segurança, sim, você também pode atuar com essa área. Inclusive, se você quiser fazer uma especialização mais aprofundada, você pode também atuar com o treino cognitivo e com a reabilitação neuropsicológica, que são ainda mais abrangentes, pois envolvem não só o paciente, mas também os seus familiares, a sua comunidade, toda uma equipe multidisciplinar. E se você quiser saber mais sobre isso, confira o meu outro vídeo em que eu falo sobre a diferença da estimulação cognitiva, do treino e da reabilitação cognitiva e também da reabilitação neuropsicológica. Uma coisa que sempre me perguntam é se o psicólogo pode trabalhar com psicoterapia com aqueles pacientes com doença de Alzheimer. E o que eu respondo é que nas fases iniciais, o psicólogo não apenas pode, mas deve trabalhar com os idosos, né, ou as pessoas com demência em psicoterapia. Mas é importante fazer algumas considerações. Primeiro, as sessões terão que ser mais frequentes e preferencialmente também mais curtas, porque muitas vezes a capacidade atencional daquele paciente já estará um pouco comprometida. Então é importante que sejam feitas de 2 a 3 sessões por semana de psicoterapia, né? E pode ser um tempo reduzido também de aproximadamente 30 minutos. Para quê? Tanto para o paciente lembrar do psicólogo, né, e do que foi tratado em sessão,
e também para estimular a criação do vínculo entre o paciente e entre o psicólogo. Na psicoterapia podem ser trabalhadas muitas questões importantíssimas, como por exemplo o próprio diagnóstico, que receber o diagnóstico é algo realmente muito difícil, Nós temos até mesmo isso como sendo um dos fatores de risco para suicídio em idosos, o fato de receber o diagnóstico de uma doença incurável. Então o acompanhamento psicológico é muito importante nesses casos. O psicólogo também pode ajudar aquele paciente a organizar a sua vida, antecipar algumas escolhas com relação à sua própria terminalidade. A gente pode aí falar nas diretivas antecipadas de vontade, que também é algo imprescindível da gente trabalhar com o paciente com demência de Alzheimer nas fases iniciais da doença, em que ele ainda tem uma autonomia preservada, ele ainda pode responder por si em algumas questões. Também é importante dar a esse paciente condições para ter atividades prazerosas, para ter uma rede de suporte social, fortalecer a relação dele com seus familiares, às vezes algum familiar que está mais distante ou que ele precisa se reconciliar. Nós podemos ajudar esse paciente também neste momento, porque ele vai precisar sim de uma rede de apoio sólida nos seus próximos anos devido à dependência que a doença de Alzheimer acarretará em sua vida. Também nós podemos incentivar esse paciente a fazer exercício físico, a ter contato social, a sua própria espiritualidade. São todos temas importantes que nós podemos estar ajudando o paciente com doença de Alzheimer a buscar para poder ter uma melhor qualidade de vida mesmo frente à doença. E não menos importante, nós precisamos lembrar também da importância do psicólogo no apoio ao familiar, ao cuidador daquele idoso. Isso envolve tanto a psicoeducação, em que a gente vai trazer orientações sobre a doença, orientações em como lidar e manejar o comportamento do idoso, que muitas vezes vai apresentar comportamentos desafiadores por conta da própria doença, mas também a psicoterapia com aquele cuidador, que muitas vezes está sobrecarregado, muitas vezes não sabe dizer não sabe pedir ajuda, precisa reorganizar a sua vida, e muitas vezes acaba se deixando de lado por conta de cuidar do idoso e acaba adoecendo mais do que o próprio idoso. Então, estar olhando dessa forma atenta também a rede do idoso, os seus familiares, os seus cuidadores, é algo muito importante e que o psicólogo pode atuar de uma forma muito válida, e realmente fazer a diferença na vida daquele familiar e por consequência também na vida do idoso, porque quando o cuidador está bem, o idoso vai ficar bem também. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado de saber um pouquinho de tantas possibilidades da atuação do psicólogo com pacientes com demência. E se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos. Também me siga lá no Instagram, que é o canal da Felicidade, para acompanhar mais sobre a minha rotina e a atuação do psicólogo com pessoas idosas. Te espero na próxima semana, com ainda mais felicidade. Tchau, tchau!